tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa, tá bom? Vamos continuar de onde nós paramos. Paramos na página 29, então vamos para a página 30, capítulo 2, que fala sobre um lugar que faz a gente crescer, que é a escola, tá? Na página 32, vamos ler o poema Sala de Aula. Acompanhe a leitura comigo, assim como nós fazemos na escola, tá bom? Na escola da Joana tem de tudo um pouco. Professora explicando, menino voando, trança trançando, menina copiando, um lá atrás dormitando. Dormitando, galera, é cochilando, tá bom? Um outro perguntando, duas fofocando, dois segredando, um monte olhando. Mochila no chão, lápis na boca, pé com chulé, garoto de boné. De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava acorda, quem fofocava silencia, quem segredava nem pisca, o caderno vai para a mochila. O lápis para o estojo, o chulé se esconde no pé. A trança se enrosca, os meninos voam, as meninas voam, a professora voa. Quando o sinal toca, avisa que é hora da saída, mas ninguém escuta. É que eles ainda não voltaram das páginas da história. E o que é que tem na sala de aula? Vamos para a página 34, interpretação escrita, tá? Atividade 1. Aqui na atividade 1, fala assim, ó, cada grupo de linhas de um poema é chamado de estrofe. Anote no quadrinho abaixo a quantidade de estrofes do poema Sala de Aula. Então, vocês vão voltar lá para a página 32 e vão contar as estrofes do poema. Então, cada grupo de linhas de um poema é chamado de estrofe. Então, vocês vão contar os grupos de linhas do poema aqui. Cada grupo de linhas é chamado de estrofes. Então, cada grupo vocês vão contar e vão colocar no quadrinho abaixo da atividade 1, tá bom? Na atividade 2, tá falando que cada linha de um poema é chamada de verso. Então, vocês vão assinalar a alternativa correta a respeito dos versos da estrofe do poema que você leu. Todas as estrofes do poema possuem a mesma quantidade de versos. A quantidade de verso varia de uma estrofe para outra. Então, vocês vão voltar lá na página 32 e vão ver como se distribui essas estrofes, esses versos no poema Sala de Aula, tá bom? Então, assim, todas as estrofes do poema possuem a mesma quantidade de verso, tá? Não é o que acontece aqui nesse poema, tá bom? O poema que nós lemos agora, a quantidade de verso varia de uma estrofe para outra, tá? Então, quando vocês forem contar a estrofe na página 32, percebam que a quantidade de verso varia de uma estrofe para outra, tá bom? 3. Releia 2 versos do poema. Pé com chulé, garoto de boné. E vocês vão contornar as palavras desses versos que rimam entre si, que representam o mesmo sinal. Então, lembrem-se que nós já falamos em sala. Rima tem o mesmo som, as palavras têm o mesmo som, tá? No final. 4. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que indicam o que cada um estava fazendo na sala de aula, tá bom? Então, você vai lá na página 32, vai reler o poema na segunda estrofe e vai sublinhar, que é passar aquele tracinho por baixo da palavra que indicam o que cada aluno estava fazendo na sala de aula, tá bom? Com base nas palavras que você sublinhou, assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos na segunda estrofe. Então, essas palavras que você sublinhou, estava dizendo o quê? Que todos os alunos estavam prestando atenção na aula ou que a maioria dos alunos não estavam prestando atenção na aula, tá bom? Isso vocês vão ler e vão fazer o xizinho aqui na alternativa correta. Releiam alguns versos do poema.
De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava acordava, quem fofocava silenciava, quem segredava nem pisca. E assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos nesses versos. Os alunos continuaram o que estavam fazendo? Ou os alunos pararam o que estavam fazendo e prestaram atenção na professora? Na página 36, tá? Atividade B. O que despertou o interesse dos alunos, fazendo-os prestar atenção na aula? Então, o que vocês acharam, o que vocês leram aí, que vocês entenderam? O que fez os alunos começarem a prestar atenção na aula? Tá? O que aconteceu aí nessa aula? Quando a professora abre o livro, ela diz, era uma vez. Né? Essa é a questão 7. A, que a história você conhece, que história que você conhece, que começa com essa expressão. Então, vocês vão escrever as histórias que vocês conhecem que começam assim. Era uma vez. Tem várias, né, pessoal? Podem escrever aí as histórias que vocês conhecem. B, observem as capas de livro abaixo e contorne aquela em que a história provavelmente começa com era uma vez. Então, nós temos 3 opções de livros aqui. Quais dessas 3 que vocês conhecem que começam com era uma vez? 8. No final da 5ª estrofe, afirma-se que os alunos e a professora voam. Com que sentido o verbo voar é empregado nesses versos? Mover-se no ar, ou quer dizer que eles se desligaram da realidade, da fantasia, e entraram na fantasia. Então, quando a professora começa a historinha, né, começa o Era Uma Vez, eles voam, eles entram na história, né? Então, não quer dizer que eles voaram de verdade. O que quer dizer é que eles se desligam da realidade e entram dentro da história, entram no livro, né? Então, o poema é um texto escrito em versos. Então, cada linha de um poema é um verso e o grupo de versos é chamado de estrofes. Os poemas podem ou não apresentar rimas, que são palavras com os mesmos sons, tá? No final, as palavras têm o mesmo som. Então, essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa. Beijinhos, até a próxima!